Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de compartilhar com você um versículo. Um versículo que com certeza ele tem falado comigo e eu acredito que esse versículo também vai falar com você. Porque é um versículo que todo mundo passa por ele. Todo mundo passa por este versículo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Guarda aí no seu coração, viu? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Já parou para pensar nisso? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, tudo tem seu tempo determinado. Tudo. E tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Porque se a gente não parar para pensar sobre o tempo que nós estamos vivendo hoje, se a gente não parar para pensar, nós vamos ficar questionando sem saber o porquê nem para quê. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Tudo tem um tempo determinado. E tudo tem um propósito debaixo do céu. Tudo tem um propósito. Ou seja, se a gente está passando por momentos difíceis da nossa vida, tem um propósito. Nós estamos passando por um momento bom, de alegria. Amém, graças a Deus. Nós estamos passando por um momento de tristeza, de aflição, de provação, de tribulação. O que é que nós estamos passando nesse momento? Está passando por uma enfermidade? É porque tudo tem um tempo determinado. E existe um propósito para tudo. Um propósito para tudo. Existe o tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar. Existe o tempo de chorar e o tempo de rir. Existe o tempo de guerra, o tempo de paz. Houve o tempo que as pessoas não podiam nem apertar a mão do outro, sair de casa, trabalhar, ir para a escola. Estava tudo parado. Porque a Bíblia diz também que há esse tempo também que nós vamos um dia deixar de se abraçar. Foi o tempo que nós precisamos ficar em casa. Algumas pessoas precisaram ficar em casa, outras precisaram ir trabalhar. Porque tudo tem um propósito. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe porque houve aquela pandemia em 2020. E eu me lembro que no ano de 2020, quando começou ali a pandemia, e eu preocupado assim um pouco, claro, né? Sem poder sair de casa. E aí eu comecei a fazer as mensagens. Vai fazer 5 anos agora. Em maio de 2025 vai fazer 5 anos. Comecei em maio de 2020. Então vai fazer 5 anos que Deus colocou no meu coração esse desejo, sabe, de levar a mensagem que fala de Deus. Nós temos vários assuntos aqui, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Durante esses 5 anos, eu já fiz 2.200 mensagens. 72 mil pessoas já ouviram as minhas mensagens. Tem pessoas no YouTube, no Instagram, no Facebook. Tem pessoas que compartilham nos grupos de WhatsApp. Então, desde aquela pandemia que eu fiquei em casa, eu senti o desejo de fazer essas mensagens. Escrevi 4 livros. 4 livros. O primeiro livro foi sobre a minha vida, a biografia, a minha vida. Depois eu falei sobre profetas, falei sobre os tempos de ontem, de hoje, de amanhã. Falei muitos assuntos. São 4 livros. Se você tiver o desejo, a curiosidade de ver o livro, brevemente eu vou estar publicando, se Deus quiser.
mas parece que houve um propósito para eu ficar em casa e começar a fazer essas mensagens. E são 2 mensagens por dia, todo dia, uma de 5h30 da manhã, 6h30 da noite. E hoje eu estou percebendo que o propósito de ter acontecido aquilo na minha vida foi para que eu pudesse levar a mensagem de Deus para as pessoas e também escrever 4 livros. Então eu vi o propósito porque houve aquela pandemia na minha vida, na vida de outras pessoas, né? Cada um teve um propósito. Teve pessoas que não resistiram, né? Àquela enfermidade, e que Deus o tenha e que os familiares possam sentir paz, possam sentir o conforto e que possa entender que tudo é no tempo de Deus. Deus tem um propósito para tudo que acontece em nossas vidas. Hoje estamos falando sobre o tempo. Eclesiastes capítulo 3, apenas o versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado. Às vezes nós não entendemos, né? Por que está acontecendo isso? Por que está desse jeito? Porque tudo tem um propósito. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.